Bom, quem tem o seu aplicativo ou a sua Bíblia, por favor, vamos mergulhar nesse texto. Confesso que para o pregador é mais fácil a gente conversar dessa forma aqui hoje, olhando para o texto, vendo o que alguém já escreveu sobre essas questões, olhando mais basicamente para aquilo que está escrito no original e a partir dali desenvolver. Normalmente a gente faz isso, mas tem a segunda parte que é, bom, agora como é que eu vou aplicar isso a um tema específico? Como é que a gente vai usar isso para conexões mais atuais? Enfim, as duas formas são formas que a igreja vem usando há muito tempo. Pedro fez isso nessa mensagem que ouvimos no livro de Atos, explicando para os ouvintes aquilo que o texto, aquilo que a palavra já tinha sido dita. Por isso, vamos iniciar lá no versículo 13, nesse capítulo 24. Naquele mesmo dia, Lucas vem narrando, e ele narra a ressurreição de Jesus, quando Jesus então aparece para as mulheres. E aí Lucas logo então já inicia esse novo contexto, ou essa nova história que ele quer narrar. E novamente, curiosamente, essa é a maior história que Lucas conta. Lembrando sempre da intencionalidade de Lucas ao contar as suas histórias. Lucas se preocupou em primeiro mostrar Jesus sendo aparecido, ou Jesus se aparecendo primeiro, não aos 12 apóstolos, mas ele fez questão de mostrar que Jesus primeiro foi revelado às mulheres, as mulheres souberam disso, e depois Lucas faz questão de mostrar outros dois seguidores. Então, naquele mesmo dia, nesse domingo em que Jesus ressuscitou, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Aqui, essa nova tradução da linguagem de hoje, ela já explica o que era, digamos assim, os estádios. Normalmente, no texto original, era colocado estágio, ou estádio, 60 estádios de distância, o que, fazendo a conversão, daria então desses 10 quilômetros. E é interessante Lucas informar isso para nós, porque no final, quando nós já ouvimos esse texto, diz que Jesus ia explicando durante o caminho. Então, 10 quilômetros daria para dizer 2 horas, depende da velocidade que se caminha, mas 2 horas daria de uma conversa com Jesus. Então a gente poderia, já pelo texto aqui, ver que Jesus iniciou logo no início desse caminho, já foi junto com esses 2 seguidores de Jesus. E isso é um ponto também interessante. Quem eram esses 2 seguidores de Jesus? Aqui nós temos, mais para frente no versículo, nós temos o nome dele, Cleopas. E o outro seguidor, nós não temos o seu nome. Existem então várias discussões, se eram 2 homens, se era um homem e uma mulher, ou um casal, enfim, não se sabe muito bem, porque o texto no original, quando informa que eram eles, esse eles é para indicar vários, pode ser homem, pode ser mulher, não quer especificamente dizer que era 2 homens. Mas a tradição da igreja, ou seja, a tradição da igreja é aquilo que não está no texto bíblico, mas que foi sendo passado de geração em geração e escrito por alguns pais da igreja. Eles colocam esse Cleopas ao mesmo personagem que aparece quando Jesus está na cruz, está junto com Maria. Seria então o tio de Jesus, irmão de José. Esse Cleopas aqui, ou Clopas. Enfim, os pais da igreja atribuem esse seguidor de Jesus como sendo o tio de Jesus. E eles também atribuem que o outro seguidor, então, seria Simeão, também filho de Cleopas, ou Clopas, vamos chamar de Cleopas, primo de Jesus. Então, pode ser que sejam esses 2? Pode ser. Mas isso não é o mais importante nesse texto, mas é algo que a gente precisa compartilhar e às vezes faz com que o texto em si também ganhe mais uma intimidade.
Se fosse tio de Jesus, ainda seria mais improvável que ele não o reconheceria. Irmão de José, poxa, como é que Jesus não ia o reconhecer? Enfim, esses dois seguidores de Jesus, eles eram seguidores do chamado segundo grupo, não no sentido de menos importância, algo assim, que Jesus os considerava menos importantes, mas eles faziam parte desse segundo grupo, que são aqueles 70 ou 72 que Jesus envia para várias cidades de Israel, que não são os 12. É um segundo grupo de seguidores que ia com Jesus por vários lugares, um grupo então de cerca de 72, poderia até ser mais, mas não menos. Então, esses dois poderiam fazer parte desse grupo que ainda era mais próximo de Jesus, não tão próximo quanto os 12, mas ainda assim muito próximos. Então, no versículo 14 diz que eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. E enquanto eles conversavam e discutiam, e aqui é interessante que essa palavra discutir fala nesse aspecto de um tentando dizer, mas veja, vamos imaginar aqui o texto, né? Mas Jesus, ele falou que ia morrer. Ah, mas sim, mas será que seria agora? Ele não primeiro teria que libertar o povo para depois morrer? Tudo. A discussão era nesse sentido, do que eles tinham ouvido falar de Jesus e do que eles estavam naquele momento de, imagina, medo, tristeza, o próprio texto diz isso, né? De angústia, sei lá, eles vão voltar para casa porque senão vai dar ruim para nós aqui. Nesse monte de sentimento que eles estavam tendo, eles vão conversando e discutindo. E enquanto eles estavam fazendo isso, o próprio Jesus chegou. E aqui é importante nós reafirmarmos algo que é claro, né, mas já foi debatido que em alguns comentaristas bíblicos, ao ponto de dizer que esse Jesus aqui era não o ressuscitado, mas sim um outro que assumiu essa forma, né, ou até mesmo um anjo que teria assumido a forma. Enfim, há várias especulações, mas o óbvio precisa ser dito. Esse aqui é o Jesus ressuscitado. Esse aqui é o Jesus, Filho de Deus, o Filho do homem, o Messias, o Cristo. Chegou perto e começou a caminhar com eles. Vejam no versículo 16, é muito importante isso. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Não é um fator externo aqui que não deixou que o reconhecessem, é uma forma passiva, né? Digamos assim, o que seria isso, essa forma passiva? Jesus não estava com uma touca, Jesus não estava com uma máscara, não, Jesus não tinha feito a barba, né? Sei lá, Jesus não fez algo para que eles não o reconhecessem fisicamente. O não reconhecimento deles parte do próprio Deus. Deus quis que eles não reconhecessem Jesus. Isso é uma intenção de Deus. E isso já faz com que o texto bíblico tire de lado aquela, às vezes, narrativa que a gente tem como pregador de dizer, vocês também não reconhecem Jesus. Não, o texto não está dizendo isso. O texto diz que eles foram levados a não reconhecerem Jesus pelo próprio Deus. E isso é algo importante de nós reafirmarmos. Então Jesus pergunta para eles, o que é que vocês estão conversando pelo caminho? E isso é interessante porque Jesus já sabia o que eles estavam perguntando. Mas como eles não reconheciam Jesus, o texto diz que literalmente eles pararam. Eles, poxa, como assim você está perguntando algo disso? Tu acha que tem outro assunto para ser falado do que acabou de acontecer em Jerusalém? E aí até o texto bíblico diz que com um jeito triste, esse discípulo, ou esse seguidor chamado Cleopas, disse, será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O texto até no original diz que Cleopas fala que ele era um peregrino, não um morador de Jerusalém. E isso até é interessante porque mesmo um peregrino que estava só de passagem por Jerusalém, deveria saber o que tinha acontecido, porque foi um evento grandioso. A crucificação de Jesus foi testemunhada por todos os que estavam em Jerusalém. E lembrando, naquele período da Páscoa, tinha muita gente de Jerusalém, porque vieram judeus, vieram pessoas de vários lugares,
comerciantes de vários lugares que queriam lucrar com a festa, né, que queriam fazer o seu negócio lá com a festa, mas veio gente de diferentes nações. Tanto é que na cruz foi colocada uma placa em 3 línguas, para que todos os que estavam ali vissem que naquele momento estava sendo crucificado o rei dos judeus. Então, digamos assim, seria o assunto principal no Twitter, né? Seria o top 1 lá. Não iria ser falado de outra coisa a não ser sobre essa crucificação de Jesus. E aí esse seguidor questiona isso. Né? Como assim? Você não sabe o que aconteceu? E aí ele começa a narrar. E aí outro ponto que nós precisamos lembrar do início. Era um seguidor de Jesus, alguém próximo a Jesus. Se observarmos o que a tradição diz, poderia ser o próprio tio de Jesus, alguém que o conhecia muito, alguém que estava na crucificação de Jesus, alguém que viu, estava junto com Maria, sua esposa, a Maria, outra Maria, que era a mãe de Jesus. Enfim, estavam todos ali presentes. Esse cara então começa a explicar. Esse homem que era profeta, Jesus era um profeta. Ele, aliás, é o cumprimento da profecia. Mas não somente isso. E Jesus até perguntou várias vezes, ou alguma vez que está relatada, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos respondem, alguns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é Elias, né? E aí Pedro então diz, o Senhor é o Messias, é o Filho de Deus. E aí Jesus responde, essa é a resposta certa. Mas não quer dizer que chamar de Jesus de profeta estaria errado. Não. Esse homem, então, apenas está dizendo aquilo que ele ouviu, aquilo que ele tentava explicar para as pessoas como era Jesus. Para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. E isso é importante. Os próprios líderes religiosos, chefes dos sacerdotes e nossos líderes que o entregaram, reconheciam o poder de Jesus. Eles não mais tratavam Jesus como um ilusionista, ou alguém que não tinha poder em suas ações. Eles reconheciam que Jesus tinha esse poder realmente. Tanto é que eles não conseguiam acusar Jesus de ser falso nesse quesito. Eles então acusaram Jesus de se intitular Filho do Homem, Filho de Deus. Até poderia ter esses poderes que Jesus demonstrou que tinha, mas não ser o Filho de Deus. Então esses líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aqui Lucas está narrando algo que aconteceu com os seguidores de Jesus, mas como é que nós confessamos no nosso credo apostólico? Que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E aqui os discípulos estão dizendo que foram os líderes religiosos, foram os sacerdotes. Altera o que aconteceu? Não, é apenas uma perspectiva, porque esses seguidores de Jesus acompanharam desde o início os líderes religiosos, os sacerdotes, querendo incriminar Jesus. Então, para eles é muito nítido que quem levou Jesus a ser crucificado foi os líderes religiosos, os sacerdotes. E aqui eles usam uma palavra que é uma palavra profética. Entregaram. Jesus foi entregue. Isaías nos lembra sobre essa palavra também. Era algo que precisava ser feito. Então, alguns comentaristas vão dizer o seguinte. Aqui eles poderiam estar acusando quem fez, quem mandou Jesus morrer, mas também aqui eles poderiam estar confessando algo que deveria acontecer. O fato de serem os líderes religiosos ou Pilatos a fazer isso, não importa. O fato é que ele foi entregue. E isso o texto bíblico nos lembra no Antigo Testamento. O Cordeiro de Deus seria entregue. Ele seria sacrificado. Alguém o levaria para ser feito isso. E aí no versículo 21, a nossa esperança era que fosse ele que iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. A maioria dos comentaristas aqui não vão relacionar isso a uma forma política de se pensar.
como eram seguidores de Jesus, Jesus já tinha deixado muito claro que ele não ia vir com um exército, que ele não ia assumir um partido político da época para fazer com que a partir dali eles se libertassem de Roma. O que eles estão dizendo aqui é que eles pensavam que a libertação, que essa salvação já seria nítida para todo mundo. Ou poderíamos dizer que o juízo final já iria acontecer. Que aquele momento em que todos estavam aguardando de uma nova Jerusalém iria acontecer quando Jesus fosse entregue. E isso não aconteceu. E então eles narram que alguns foram até o túmulo de madrugada, as mulheres não viram nada. E aí então Jesus lhes disse. Aqui a Nova Tradução na linguagem de hoje tentou ser politicamente correta. Tentou amenizar as palavras de Jesus. Aqui diz: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram. No texto original é seus tolos, seus duros de coração. Jesus dá uma cutucada nos caras, né? Diz: cara, tudo que vocês me relataram agora está faltando só uma coisinha que é mais importante. Como é que vocês são tão tolo, né, de não perceberem isso? E aí Jesus continua: pois era preciso que o Messias sofresse, assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras que falavam dele. Então vejam, Jesus começou lá do início, falando de todo o plano de Deus do Antigo Testamento e colocou ele como figura principal para observarmos essas histórias. Aqui faço um pequeno parênteses. Semana passada nós tivemos o batizado lá em São Sebastião, e aí a dona Nilma, é uma senhora muito querida, já frequenta a nossa igreja há muito tempo, desde lá de Minas Gerais, veio para São Sebastião. Ela começou a ler o texto bíblico no Antigo Testamento. Aí então ela me relatou: pastor, eu já estou em 2 Samuel, mas eu preciso ler o Novo Testamento. Ela disse assim para mim. Eu falei: mas por que, dona Nilma? É só matança. Eu estou cansada de ler o Antigo Testamento e aquele monte de tragédia. E aí eu disse para ela: eu te oriento então, leia o Novo Testamento um pouco agora. Dê uma pausa, porque realmente o Antigo Testamento às vezes dá vontade de só ir indo mais para frente para chegar logo na parte boa. Mas Jesus, quando faz essa não releitura, porque Jesus não precisa reler nada, mas quando ele ensina que tudo aquilo que aconteceu antes de ele vir foi por ele, foi por causa dele, foi por meio dele, muda a nossa visão. Se nós olharmos para as histórias do Antigo Testamento com todas as suas coisas terríveis e não enxergarmos Cristo ali, joga fora o Antigo Testamento. Não vai servir. Pode servir para a gente se inspirar e fazer uma série, alguma novela, alguma coisa, mas não vai funcionar, porque vai chegar um momento em que a nossa razão vai dizer o seguinte: eu não quero crer nesse Deus. Esse Deus não faz sentido para mim. Agora, se nós, como Jesus está fazendo aqui, coloca Cristo na jogada, coloca Cristo como a interpretação primeira de todos esses acontecimentos, nós vamos ver que tudo aquilo que aconteceu foi para que Jesus viesse ao mundo. Para que Jesus fosse aquele que venceu todo o horror causado que é narrado. E esse Jesus que venceu todo esse horror causado, venceu todo o horror que ainda é causado no nosso dia a dia. Então as histórias que nós ouvimos no Antigo Testamento, e que por vezes nós temos semelhanças e até mais terríveis nos dias de hoje, se nós olharmos para essas histórias e não enxergarmos Cristo, a vida não vale nada. Então Jesus está mostrando para eles, está explicando que tudo aquilo que foi feito por meio dele, foi feito por ele, foi feito para que ele viesse ao mundo. E então, quando chegaram perto do povoado, lá no versículo 28, para onde iam, eu acho sensacional Jesus. Jesus é muito engraçado.
Eu já falei isso. Ele primeiro chama os caras de tolo, né? Cara, vocês são muito tolos. Como é que vocês não conseguiram ver? E aí eu fiquei imaginando essa cena. Os caras caminhando aqui. Quando veio, pois é, gente. Vou indo lá, tá bom? Abraço aí, a gente se fala. Jesus fez isso intencionalmente, né? Como se fosse passar. O texto deixa bem claro, Jesus ainda... E aí, será que eles vão me convidar ou não? O Ian me chamou de Jesus aqui, né? Então, quando eu falar para vocês, puxa, hoje seria bom o almoço. É uma dica. Eu estou como se estivesse com fome. Mas brincadeiras à parte, Jesus faz esse sentido, né? Até porque o texto não diz, mas acho que Jesus queria ver mais do que eles aprenderam. E isso essa tese, né? Essa minha explicação, ela tem fundamento. Jesus queria ver se eles aprenderam algo mais que ele fez questão de ensinar. Vejam só, Jesus estava explicando sobre o texto bíblico. Vamos falar sobre doutrina. Agora é exegese do Antigo Testamento. Sabe aquela palavra em hebraico que tem a raiz tal, né? Vamos estudar ela. E aí Jesus se faz que vai passar adiante para ver se os discípulos aprenderam outro ensinamento com ele. E esse os discípulos aprenderam. Jesus não chamou eles de tolo. Lá no versículo 29, diz, eles insistiram para que ele ficasse, dizendo, fique conosco porque já é tarde e a noite vem chegando. O ensinamento de Jesus, que os seguidores aprenderam. O cara é um peregrino, nós nem conhecemos ele, mas ele vai ficar sem comer? Ele vai ficar sem moradia? Ele vai ficar ao relento? Não, vamos convidar ele para comer na nossa mesa. Então, Jesus vai ali, entrou na casa, né, ou entrou para ficar com os dois, e mais os que estavam ali, certamente. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Antes de entrar no próximo versículo, Lucas faz questão de quase fazer com que o seu ouvinte continue a frase. Depois partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo. Mas ele para aqui, ele diz, depois partiu o pão e deu a eles. Lucas intencionalmente está nos lembrando da ceia. Mas também, para o ouvinte de Lucas, vai lembrar da multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus fez a mesma ação. E ainda foi mais ou menos ao final da tarde. Então o ouvinte, aquele que está ouvindo o texto de Lucas desde o início, isso aqui está mais parecido com a multiplicação dos pães e peixes, porque já era no fim da tarde e Jesus faz a mesma coisa. Parte o pão e distribui. Dá graças a Deus. Podemos pensar que isso aqui faz uma referência à Santa Ceia? Sim, não é errado. Pensar que os discípulos ou os seguidores olharam aquele momento e lembraram de algo. Mas enfim, o texto não diz especificamente se era Santa Ceia ou se era algo nesse sentido. E aí, no versículo 31, vem outra ação divina. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Se no início da conversa, eles de forma passiva foram colocados como não identificando Jesus, não reconhecendo Jesus, aqui novamente, a única forma que eles têm de reconhecerem Jesus é por uma ação do próprio Deus. E isso é muito importante para a nossa fé, porque nós confessamos que não parte de nós reconhecer a Deus. Não é porque agora eu fiz um curso de exegese do Antigo Testamento e Novo Testamento, agora eu vou reconhecer a Deus. O fato de eu reconhecer ou crer em Deus depende unicamente do próprio Deus. E é o que aconteceu aqui nesse texto. Deus fez com que os olhos se fechassem, né, com que os ouvidos não identificassem Jesus, mesmo escutando as palavras do próprio Jesus. E depois, a partir de uma ação de Jesus,
o próprio Deus faz com que eles o reconheçam. E aí, mais um ponto interessante, Jesus desaparece. E aqui não é, digamos, uma tentativa de, então Jesus se despediu e foi embora, ou Jesus assoprou a vela e saiu. Não, Jesus simplesmente desapareceu. E aí, imagine os seguidores, né? Esses seguidores, 2 horas caminhando, tristes, porque Jesus não tinha aparecido. E quando eles veem que Jesus apareceu, o cara some, nem para terminar a janta, nem para ficar mais um pouquinho para cá, mas só conta um pouco mais para nós. Por que Jesus não ficou? Bom, aí vamos às nossas interpretações. Porque Jesus já tinha explicado tudo para eles. Jesus não precisava mais explicar nada. Era só eles pegarem aquilo que eles ouviram durante esse caminho todo e se confortarem com essa palavra. Fazendo um outro parênteses. Quando nós somos batizados, quando nós recebemos essa fé que vem através da palavra, cada um pode ter um sentimento, uma percepção diferente daquele momento. Puxa, agora sim, eu sei o que é crer em Jesus. Confesso que, particularmente, por ter sido batizado muito pequeno, até hoje eu ainda não tive esse momento assim de, nossa, agora sim tudo faz sentido. Porque desde pequeno eu fui sendo ensinado sobre Jesus. Então ele está presente. Mas eu diria o seguinte, olhando para esse texto. Se nós pegarmos pequenas porções do nosso dia a dia, em momentos em que a gente está muito triste, como esses seguidores, e às vezes uma palavra que alguém envia para nós, seja no WhatsApp, seja um vídeo, seja uma palavra que alguém fala para nós, a gente sente um conforto no nosso coração naquele momento. E daqui 30 segundos isso desaparece, ou daqui no outro dia isso acaba. Ele não é duradouro, esse conforto. Jesus tentou mostrar isso para os discípulos também. Vejam, eu não vou ficar aqui com vocês desse jeito que eu estou agora, mas aquilo que vocês ouviram vai continuar. Quando nós somos batizados, nós ouvimos que somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, independente do que aconteça na nossa vida, vai permanecer com a gente. Pode ser que tem dias que a gente vai sentir isso muito mais forte. Pode ser que tem dias que a gente vai sentir isso de uma forma mais triste, como se a gente não reconhecesse que Jesus está com a gente. Mas independente do nosso sentimento, essa é uma verdade que nos acompanha. Independente do que estava acontecendo com os seguidores de Jesus, a verdade estava acompanhando eles. A verdade estava com eles. Eles estavam ouvindo sobre isso. E aí, no versículo 32, então, eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Esse é um termo, né? Coração queimando. Né? Se a gente lê, nossa, mas que coisa estranha isso. Mas é um termo para dizer desse sentimento que às vezes a gente tem quando ouve a palavra de Jesus. E como eu disse, cada um pode ter isso de uma forma bem particular. Alguns podem se alegrar de uma forma tão grande de sair, né, gritando e anunciando para todo mundo. Outros podem chorar, outros podem ter um sentimento mais tímido. Enfim, isso diferencia de cada um para cada um. Mas o importante é que esse queimar o coração é o que nós poderíamos dizer a mudança que ocorre quando eu ouço sempre o que Jesus fez por mim. Enquanto Jesus estava explicando as palavras para ele, o coração deles queimava. O coração deles estava mudando. Porque a palavra de Deus transforma. E isso é uma verdade. A palavra de Deus muda. Porque ela nos deixa de sermos mortos e nos dá vida. E essa mudança, ela é uma mudança significativa. E ela acontece todos os dias. Para concluir, eles levantaram logo, voltaram para Jerusalém, onde estavam os outros 11. E quando eles chegaram lá, eles disseram,
Jesus ressuscitou, vocês não estão malucos. E até é interessante que Lucas mostra isso. Eles foram e não explicaram o que aconteceram. Eles chegaram lá, pô, Jesus apareceu para nós. Que se os outros dissessem que eles estavam malucos, eles não iam falar nem mais nada, né? Mas aí eles falam, não, Jesus apareceu para Pedro. Pode ficar tranquilo que vocês não estão malucos. Jesus apareceu também para nós. E aí, a partir disso, então, eles vão explicar para os discípulos tudo o que Jesus tinha explicado para eles. Então, esses dois personagens são importantíssimos para a fé cristã. Muito importantes. Porque, segundo o texto de Lucas, eles foram os únicos que tiveram mais tempo com Jesus, em que Jesus se propôs a explicar para eles o que eles iriam explicar para outros. Isso para nós é importante, porque nós somos seguidores de Jesus. Nós estamos num caminho de Emaús. Nós estamos num caminho para Nova Jerusalém. Nós estamos num caminho para a vida eterna. E durante esse caminho, que para alguns dura até 100 anos, não apenas 2 horas, né, ou até mais de 100 anos, enfim, seja o tempo que for, durante este caminho, Jesus está andando junto com cada um de nós. Uma aplicação breve da lei, podemos às vezes dar graças a Deus se Ele faz com que a gente às vezes não enxergue o que Ele quer que enxergamos. O problema é quando nós, pela nossa própria vontade, não quer enxergar o que Deus está nos mostrando. Esse é um perigo que nós temos. Esse é um perigo que a gente precisa estar atento. Uma coisa é Deus fazer com que eu não enxergue algo. Outra coisa é eu me propor a não enxergar. E o que seria isso? Seria não enxergar que eu já sou um seguidor de Jesus. E isso é importante. Como é que eu não quero enxergar quando eu sou um seguidor de Jesus? Quando eu quero que Jesus não seja visto também. E às vezes eu posso fazer isso através das minhas palavras, através das minhas ações, através daquilo que eu não reconheço como erro. Tudo isso pode ser uma forma de não fazer com que os outros enxerguem que eu sou um seguidor de Jesus. E isso é preocupante. Por isso nós precisamos pedir para Jesus, Jesus, nos lembre diariamente que nesse caminho de Emaús, que nesse caminho que é a nossa vida cristã, tanto é que os primeiros cristãos eram chamados de peregrinos, né? Ou seguidores do caminho. O termo cristão só foi ser falado muito tempo depois. Não foi logo no início. Mas eles eram reconhecidos como seguidores do caminho, ou peregrinos. Nós somos seguidores no caminho. Precisamos lembrar que Jesus está conosco nesse caminho. E que uma das nossas funções agora é explicar, como diz Pedro, para os nossos filhos, para todos aqueles que precisam ouvir, esse Jesus que nos chama junto à sua mesa para um banquete onde Ele quer nos servir. Quem ouviu já no YouTube a palestra do pastor Fukui sobre missão é comunhão, vai lembrar que ele traz então esse ponto importante da missão, que é a comunhão, o estar junto em torno da mesa. E se tem algo que a gente sabe fazer é comer. Então, que a gente possa fazer isso com a intenção de que as pessoas vejam que quem é o dono de tudo aquilo, de quem é o dono da minha vida, é Jesus. E que quando eu parto o pão em casa, quando eu distribuo o pão, eu faço isso porque Jesus é o Senhor da minha vida. Eu até coloquei hoje a mesa um pouquinho aqui para frente, depois eu vou afastar aqui o púlpito e o ambão, porque hoje nós vamos estar ao redor da mesa, partindo ou compartilhando um pão e um vinho, que são o próprio corpo e sangue de Jesus Cristo. Isso para nos dar a certeza de que Ele está conosco nesse caminho. Isso para nos dar a certeza de que nós recebemos essa salvação. Tudo aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento, nós recebemos hoje, através desse Cristo que vem
até nós. Por isso eu coloquei entre nós. Na Santa Ceia nós podemos confessar isso. Jesus está entre nós. Por isso que às vezes, quando a gente participa da Santa Ceia, o nosso coração queima. O nosso ser como um todo agradece, se emociona, honra esse momento único que é participar da ceia que o próprio Jesus nos deu. Então, partindo o pão, deu a eles. Partindo o pão, está com eles. Jesus, partindo o pão, está conosco. Por isso, hoje, na Santa Ceia, assim como todas as vezes que celebramos, podemos lembrar disso. Durante o caminho, Deus está entre nós. Em nome do nosso Cristo vivo, amém.